Você sabia que os crentes têm uma dívida eterna com os católicos? Fica ali que eu vou dizer. Então, eu vou contar pelo menos 3 dívidas que os crentes têm com os católicos, tá? Pelo menos 3. Primeiro, essa Bíblia que você tem na mão, que você carrega, vai todo dia para a igreja. Essa Bíblia, quem traduziu foi o missionário, né? João Ferreira de Almeida. Mas ele só conseguiu traduzir essa Bíblia por causa do padre. Foi o padre que traduziu para o latim. E o latim é a língua mais parecida com o português. Aqui no Ocidente, não é isso? No continente ocidental. Então, o Ferreira só conseguiu traduzir por causa do padre, entendeu? Então, por causa disso, se não fosse o padre, os crentes não tinham uma Bíblia hoje, não é isso? Então, se você leva uma Bíblia para a igreja, se você leva debaixo do braço, é por causa do padre, viu? Agradeça à Igreja Católica. Então, outra coisa que os crentes devem à Igreja Católica, os mártires. Os grandes mártires do passado, os grandes heróis da igreja também foram católicos, que lutaram pelo Evangelho, tá bom? Então, os crentes devem isso à Igreja Católica. E, finalmente, querendo ou não, a Igreja Católica é a mãe dos crentes, tá? É a primeira igreja, tá bom? É a primeira igreja da história, né? Foi a Igreja Católica. Então, os crentes saíram da Igreja Católica. Então, dizer que a Igreja Católica não é a mãe dos crentes é mentira, tá? Então, isso ninguém nunca vai dizer, os crentes nunca vão admitir, não é isso? Mas só que, na verdade mesmo, a primeira igreja foi a primitiva, né? A primeira igreja foi a primitiva. Mas a igreja primitiva não é o que era para ser hoje, tá? A igreja primitiva era uma comunidade de irmãos, entendeu? Não era o templo. Não era a igreja que tem hoje. E também não tinha nenhum vínculo com o Estado, tá? Não tinha esse negócio com o Estado, esse casamento com o Estado. A igreja era só uma comunidade entre os irmãos. Um ajudava o outro. O mais rico, às vezes tinha 3, 4 casas, vendia uma e dava para os irmãos. Os irmãos mais humildes conseguiam viver, ter uma vida melhor com a doação do mais rico, entendeu? Então, um ajudava o outro. Às vezes o mais pobre não tinha dinheiro para ajudar, e ele ajudava com mão de obra, entendeu? Então, era uma comunidade, um ajudando o outro. Um ia para casa do outro orar, eles se reuniam um nas casas dos outros. Então não tinha isso de placa de igreja, não tinha isso de CNPJ, não tinha isso de dízimo, entendeu? Porque os próprios irmãos se ajudavam, entendeu? Às vezes o mais rico dava a metade do que tinha para os irmãos mais pobres. E era assim. Não era assim. Então hoje a igreja evangélica está muito distante do que foi a igreja primitiva, como a igreja católica também, tá? Porque a igreja católica foi um casamento da igreja com o Estado, né? O Império Romano, que dominava era o Júlio César, não é isso? Era Constantino. Eram os imperadores lá. Então foi o casamento com a igreja. Tá? Então é o casamento que está lá no livro de Daniel, que Nabucodonosor viu, né? A estátua caindo nos pedaços, não foi isso? E só ficou o barro e o ferro. Pronto, o barro é a igreja. O ferro é o Estado. Então fica esse casamento do ferro com o barro. Mas nunca vai se unir. Sempre vai dar errado. Sempre um vai querer mandar no outro. Entendeu? Então nunca vai dar certo. Qual foi o último casamento que deu errado agora? Foi esse do Brasil, dessa eleição que passou agora. O chefe, né? Foi preso agora. E Barrabás foi solto nisso. Barrabás tá aí, governando aí. E o outro tá preso. Não é isso? Casamento que deu errado. Então nunca vai dar certo casamento da igreja com o Estado. Nunca vai dar certo. Sempre vai ter uma falha. Sempre vai dar errado. Porque o único rei que nós temos é Jesus. É o governador, é ele. O presidente é ele. Ele que vai vir dos céus e vai governar esse mundo aqui. Mas se você confia em homem, confia em Estado, confia num rei que vai vir e vai dominar esse Brasil aqui, tá difícil, meu amigo. Esse Brasil aqui tem dono. Tem dono, meu velho. E é complicado. Então, esse assunto é muito longo, né? Esse assunto é muito longo. E se eu for falar tudo, esse vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou dividir esses assuntos com alguns vídeos, tá? Então você vai acompanhando aí e vai abrindo a mente, vai refletindo aí, tá bom? Eu não vou dizer tudo agora, porque senão vai ficar um vídeo de meia hora, não é isso? E ninguém vai ter paciência de escutar um vídeo de meia hora, beleza? Então eu vou dividir em pequenos vídeos, de boa falando mais sobre esse assunto, tá bom? Valeu, boa noite aí.